Tânia Bondesan, atriz. E Alessandro Viana, sobre psicólogo, sobre um tema dificílimo. Livre para ser você. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Prazer te conhecer Obrigada. pessoalmente, Prazer Tânia. todo Pode meu, ficar. minha Obrigada linda, por ter prazer. vindo. Tudo bem, Como obrigado, vai prazer revê-lo. O tema parece tão fácil, né? Livre para ser você, mas eu acho que a gente tem que ter tanta coragem para ser a gente mesmo. Tô errada, Tânia? Não, eu acho que você está certa. Eu acho que essa é uma grande questão da humanidade. Porque a gente nasce como se fosse um copo vazio e você vai recebendo todo tipo de influência da época, né, que você vive. Sim. Porque uma pessoa do século XIX tinha valores completamente diferentes dos nossos. Ser livre lá era completamente diferente do que ser livre hoje. Então é a influência do meio, do período histórico, da família. Então a luta da gente, a briga da gente é para conseguir, eu acho, desenvolver nossas capacidades plenas, aquilo que a gente nasceu para ser, brigando com toda essa influência externa, que é muito grande, né? Mas, ô, Tânia, você não acha que, assim, a gente passa uma boa parte da nossa vida tentando não ser a gente para agradar os outros? Sem dúvida, mas sem dúvida. Eu fiz isso e acho que todo mundo fez isso tantas vezes. E quando você percebe, você fala, meu Deus, aí você fala assim, eu acho... Aí você fala, será que eu acho mesmo? O que me disseram para achar assim, né? Quando mesmo... te deu esse clique que você estava... Eu tive esse clique, acho que talvez quando meu filho nasceu. É verdade, até lá eu fui indo na onda, né? Aí de Tentando repente se você... encaixar, né? Aí você é responsável por uma outra pessoa, você começa a ter outros valores. A gente muda, né? Não tem jeito. A gente muda. E acho que é aí que me deu o clique, porque é o que você falou. Eu quero agradar aos pais, você quer agradar aos familiares, à sociedade. Quero ser aceita. Ao seu grupo. E eu acho que um lugar, uma situação onde você se sente inadequado, não é o seu lugar e não é a sua situação. Quer dizer, se você for obrigado a ficar naquele lugar e naquela situação, você tem que ter um bom jogo de cintura para se sair bem, sem ferir seus sentimentos. Alessandro, por que que a gente... Eu acho, porque eu também me identifico muito com o que a Tânia falou, por que que a gente tenta ser quadrada num lugar... A gente tenta ser quadrada sendo que a gente sabe que é redonda, ou a gente tenta ser oval num lugar que a gente sabe que é triângulo. Por que que a gente quer se encaixar num lugar que a gente não cabe? Tem um movimento de pertencer, né? O ser humano, ele precisa pertencer. E dentro disso, a Tânia falou uma coisa muito pertinente, que assim, às vezes a gente tem que se questionar, peraí, é isso que eu quero para pertencer? E aí eu arrisco dizer, Regina, que as pessoas não se conhecem. E aí por essa necessidade do grupo, do pertencimento, vão esquecendo até os próprios valores, vão se adequando, vão perdendo aquela situação da boa e velha em essência, né? Isso acontece, você falou todo ser humano, isso acontece com todo mundo? Assim, o primeiro movimento que eu costumo dizer, né, claro, com uma brincadeira, a hora que o bebê sai da barriga da mãe, a hora que ele pertence àquele abraço, é a hora que para de chorar. Então a gente busca essa aceitação, a gente busca esse acolhimento, a gente busca ser visto. E muitas vezes o grande problema é você ir se anulando para ser visto, né? Eu entendo sempre que você se adequar, sim, nós estamos numa sociedade, então nós temos que conceder, preciso, né? Claro, pertencer, né? Você tem que conceder num relacionamento, no trabalho. O problema é quando você começa a se anular e perde a sua própria identidade, aí adoece. Por exemplo, num casamento, quando a gente percebe que assim, não faz mais sentido, é o que a Tânia falou, eu não posso mais ser eu e tal, aí é hora de ter um plano B, acionar um plano B. Eu acho que, inclusive para os casais que têm filhos, muitas vezes você insiste numa relação e você está transformando todo mundo ao seu redor em pessoas infelizes, né? Causando traumas, mágoas. É claro, eu sempre acho que é possível tentar brigar pela relação, mas se é impossível, que às vezes as pessoas não se entendem. Mas, Tânia, mesmo, né? como é que a gente vai buscar coragem, né? É difícil, eu acho muito difícil, porque eu acho que principalmente a mulher, a gente se anula muito pela família, né? Pela criação dos filhos, e a mulher acaba se anulando também, muitas vezes, para o parceiro, né? Para os gostos e para os hábitos parceiros. Claro, a gente tem que se adequar e tentar achar um caminho alternativo para os dois. Mas se não é possível,
depois de muita análise, muita conversa, muita tentativa, eu sempre acho que o melhor caminho é cada um seguir o seu lado e vamos cuidar dos filhos juntos. A Alessandra foi concordando durante todo o tempo. Não, é incrível o que ela falou, porque é isso, ninguém merece ser infeliz, né? A gente tem que ceder, infelizmente, tem esse estereótipo, graças a Deus, cada vez mais antigo, da mulher, o sexo frágil, e agora a mulher está se colocando mais, né, no espaço que sempre deveria ser dela, mas tem essa questão do coração da mulher, né, de querer estar tudo bem, que todos estejam bem. E muitas vezes essas concessões também fazem sufocar as próprias vontades. Claro. Né? E a gente se sente realmente livre quando a gente é o que é. Tarefa para uma vida, hein? Tarefa para uma vida. Muitas vezes a gente fala assim, faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você Por mesmo. você. E às vezes eu fico pensando que talvez a regra de ouro não seja essa, seja outra, faça para o outro o que for bom para ele, porque muitas vezes o que é bom para ele não é bom para você. Então você fala, muda tudo, né? Você fala assim, eu gosto de azul, então eu vou fazer azul porque ele vai... Não, mas de repente ele gosta do vermelho. Então eu fico no azul, ele fica no vermelho. Então, acho que isso, não é? Se você consegue... Faça para o outro o que for melhor. O que for para ele. Para o outro. Tânia, posso colaborar com essa tua fala incrível? Por favor, vou adorar. Também tem aquele movimento, né? Faça também e, muitas vezes, em primeiro lugar, por você. Porque não tem nada mais honesto do que eu estar bem, estar feliz, para ir dar o meu íntegro e maior amor possível. Não tem nada mais honesto que uma mãe priorizá-la para ela dar o melhor para os filhos. Nada melhor do que eu me priorizar para dar o melhor na minha relação. A gente tem uma educação um pouco inversa, né? Assim, a priorizar o outro. Olha, vai chegar alguém na sua casa, então sempre o outro. Mas espera aí, você mesmo. Então, e aí você usou uma palavra que eu adorei, que é honesto, nada mais honesto. Mas eu acho que o que vem é a culpa, né? Eu tô sendo egoísta, pensei primeiro em mim e depois, né? Tem também essa pressão do meio para que a gente se anule para agradar todo mundo. Todo mundo feliz, menos a gente. Costumo dizer que tem dois sentimentos que impedem que a gente evolua, que é o medo e a culpa, né? Então o medo, até nesse tema, o que vão pensar se eu fizer tal coisa? Né? E a culpa, poxa, eu vou fazer primeiro para mim? Né? E é tão honesto, é tão gesto de amor, você tá bem para o outro. Tânia, a peça trata dessas questões? A peça trata de aceitação, acima de tudo. Então é para todo mundo, né? É para todo mundo. É a história de uma mãe que perde um filho, o único filho, num atentado homofóbico. Ela não reconhece a homossexualidade, portanto, se você não reconhece, você não aceita, né? Aquilo que você não fala e não discute e não põe a limpo, você não aceita. Então, agora, ela especificamente trata desse atentado homofóbico. Mas essa aceitação é uma história real, que é baseado no ataque à Boate Pulse em Orlando, em 2016, que matou 49 pessoas. Ali que o autor se baseou. É um autor catalão, espanhol, e a peça olha, eu tenho mais de 40 anos de carreira, Regina. É a peça mais emocionante que eu fiz na minha vida. E as pessoas na plateia, a gente sempre fala, leve lenço, porque você vai chorar, vai se emocionar. E não é de tristeza, é emoção. Então eu faço essa Amélia, que é uma professora muito rigorosa, rígida de canto, que perdeu esse filho, e ela recebe um aluno que veio ter aula de canto com ela e que também é um sobrevivente do mesmo atentado. Então, nessa 1h15, 1h20 que dura a peça, a plateia se sente dentro da casa dessa mulher e vivencia com eles, porque eles vivenciando todos os traumas, eles acabam meio que se curando durante... Sem dúvida. Então é um caminho trilhado pelos dois, de risada, de briga, de música, porque o Luciano Andrei é um grande cantor, é um ator de musical, né? Ele é ator, é diretor, ele é maravilhoso. Essa geração que faz tudo, né? Faz tudo é impressionante. Então, nessa 1h20, essas personagens, essas duas pessoas acabam se curando. E isso toca profundamente quem está vendo. Em outras questões. Em todas as questões, porque a gente fala assim, o filho quer ser músico, não, eu quero que ele seja engenheiro. Isso pode transformar a relação familiar num grande drama. Porque a aceitação é de tudo. Nesse caso
específico é muito mais sério, né? Claro. Porque nós estamos falando, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata no mundo, pelo amor de Deus. Agora, mesmo eu não sendo homofóbica, e pelo visto a personagem eu acho que em alguns momentos, até pela densidade, eu devo me identificar com ela, seja como mãe, não é? Os rapazes, as moças, as famílias que vão, eles falam para mim, os rapazes, o ponto de vista do rapaz, dele, eu reconheço porque é o meu. O da mãe eu estou ouvindo hoje pela primeira vez. E deve ser muito interessante. E aí eles se emocionam muito, a gente se emociona muito. Imagino, eu costumo falar que nessa peça as coisas entram pelo meu ouvido, porque as pessoas me abraçam e começam a contar e as histórias são terríveis. Alessandro, é possível acontecer isso na vida? Assim, não concordo com os seus valores, eu não concordo com nada, mas em algum momento eu tenho empatia e me identifico com você? Sim, sim. Eu acho que assim, todos nós temos algum elo. Né? Todos nós temos algumas questões. O que acontece é que, às vezes, até por uma questão intrínseca, Regina, até por uma questão de rebeldia, eu começo a depor contra. Né? Eu fico um pouco preocupado com alguns viés mais radicais, porque o que eu acredito? Somos humanos, temos que aceitar independente de... E essa peça que ela estava falando eu achei incrível, porque... O nome da peça é A Golondrina. Que em espanhol quer dizer a andorinha. Porque tem uma música na peça que fala das andorinhas que voltam para o verão. Ai, que lindo. E é uma mensagem como se o filho dela estivesse voltando para o lar. Eu achei incrível que quantas pessoas devem se identificar, né? Independente da identificação com a mãe, porque nós julgamos. O pai julga a escolha do filho pela universidade, a escolha pelos amigos, então... Que momento bom para a gente repensar, né, o julgamento, porque tem um peso. Como eu falei, a gente busca aceitação. E às vezes o julgamento de um pai, de uma mãe, tem um peso muito grande, né? Que pode interferir diretamente para a autoestima. E aí me despertou uma outra questão. Então, assim, não concordo com nada do que você fala. Aliás, eu nem gosto de você e tal, e não sei o quê, mas eu me identifico. Na hora que eu me identifico com alguns pontos, é possível com que, ao invés de eu sentir empatia, eu sinta raiva? Sem dúvida nenhuma. Tem uma frase que eu costumo usar que é o espelho do fracasso. Às vezes eu identifico algo em você que eu reproduzo também e aquilo me incomoda. E aí eu fico com raiva de você. Negar. Exato, de você. Nossa. Como assim? É melhor eu negar aquilo, nem perceber. O problema não é isso que está dentro de mim, é ele que está falando essas coisas. E normalmente, claro, não é uma regra, normalmente as pessoas mais radicais que repudiam, ela está repudiando algo que, via de regra, tá? Tocou lá dentro, e tocou lá dentro de uma ferida. Porque quem está bem, Regina, quem está feliz, quem está em paz, sabe que eu penso deixa o outro, não né? põe essa agressividade para fora. Vai olhar para onde viajar, vai sair com os amigos para bater papo. Né? Não entra, né, na onda. Fala, bom, eu não concordo, eu penso diferente. Exato, às vezes não quero nem. Né? Não quero nem perto de mim, mas não vai para o embate. Porque é muita agressividade. Até usando essa questão, né? Assim, a homofobia desperta um comportamento tão agressivo nas pessoas, difícil de entender. É difícil de entender o que o outro nasceu para ser, que a identidade dele é uma identidade, ninguém escolhe isso. Porque se fosse escolher, sinceramente, por que a pessoa vai escolher ter uma vida mais difícil? Porque o hétero, a princípio, tem uma vida mais fácil. Por que ela vai escolher uma vida mais difícil? Ele nasceu assim, essa é a identidade dele. Deixa ele ser como assim. ele é. E ele é feliz assim, Ele não te... Não é isso que define o caráter de uma pessoa. Não é rival, né? E por que incomoda? Mas incomoda muito no nível... Existe, né? Existe a idealização, né? Então, cada um tem o ideal de si, cada pai tem o ideal de si, cada ser humano tem uma idealização de uma vida, né? E existem os estereótipos. Então, assim, o que é uma vida ideal? Ela tem que ser X, Y, tudo quadradinho. E qualquer coisa que sai dessa situação aí, exigida, entre aspas, pela sociedade, parece que é um caos, né? Ali, eu não sei o que você tem observado em consultório, nem em você, nos espetáculos e tal, mas eu tenho visto, assim, essa questão de gênero é uma discussão que para gerações mais novas não faz mais sentido. Eles estão vivendo uma outra realidade que, às vezes até aqui no programa, quando eu tenho que falar de gênero, né, o que é bom para homem, eu fico até constrangida porque é um conceito que já acabou. Já era, já está, não é?
já é, Tânia, ponto. impressionante. Vamos discutir coisas Outros- mais importantes, criação, não é? Exato, Arte. Não, a gente fica numa discussão, batendo numa tecla. Não aceito, não entendo. Mas É. tanta coisa a gente não entende. É tão legal o que Pelo você amor de falou, Deus. porque eu, por ambiente de consultório, né, Pois 22 anos, então eu atendo dos 60 aos 10, né? Pois é, E você deve ter um espectro e muito você vê a interessante. leveza de um jovem de seus 20 e poucos anos, 30 e poucos, falando. Não tem citação, não tem, olha, aquele lá, não tem isso. É que nem alguém cita, olha, aquele lá é baixinho, não existe. Não é um Exatamente. diálogo pertinente, né? Num dos últimos espetáculos que eu vi, veio um rapaz, que, como eu te falei, os relatos são maravilhosos e inúmeros. Veio um rapaz e falou assim, eu não vejo meus pais há 20 anos. Então eu também arrepiou. Por conta Aí ele disso? começa a chorar, eu começo a chorar por conta disso. Olha que absurdo o que esses pais estão perdendo. E sofrendo. E sofrendo, E claro. sofrendo. Muito bem. E sofrendo, porque eu acho que o sofrimento é, cada um manifesta de um Mútuo, jeito, claro. mas o sofrimento é dos dois lados. Seu filho tá com que idade? Tá com 33. Ah, já tá criado. 33, já tá. Você já é avó? Eu não sou avó Ai, ainda. né, eu também não sou. Não é, Tânia. eu não sou, eu quero ser, mas eu ainda Calma, não. deve Mas estar eu no fico caminho. muito na minha. Eu também. Só falo disso De vez aqui. em quando. Na minha casa eu não falo. Na casa eu mas não aqui falo. já Pra ela, Estão mas é que eu sabendo, falo. tá? Já estão sabendo. Ela tá sabendo, mas ela não tá nem aí. Porque é uma pressão que eu também acho que não faz sentido a gente fazer, né? Não. Por mais que a Porque gente... essa coisa de ter que casar, ter filho, é um modelo que não serve para faz todo sentido mundo. pra gente. Na verdade, é aquilo, né? Eu acho que a gente está trocando o modelo do casar, ter filhos, que se funciona para uns, ok, para um modelo muito mais profundo, que é o ser feliz. É. Né? Que é o momento que deveria ser, que nem a gente falando de relacionamento. Quantos relacionamentos perduram pelo formato? Porque tem que... A gente não tem que ser nada, né? A gente Não tem ser que nada. feliz, que é a única coisa. E sem passar por cima do outro, né? Claro. Porque essa também é uma outra verdade. O que importa é que eu seja feliz, Exato. né? Respeitar a opinião do outro, né? E aí é uma outra cilada, mas a gente tem muito o que discutir. Deixa eu falar, a peça então se chama A Golondrina, que quer dizer andorinha, em catalão. Em catalão, Em catalão. Vai começar agora. Então, ela vai... Olha, para quem não viu, Gente, é para quem curtíssima quiser rever, temporada. porque nós estamos desde 2019 em cartaz. Nós já Parabéns, fizemos, hein? graças a Pandemia Deus, toda, Tânia. paramos um tempo na pandemia, nós estávamos no Rio, inclusive, na pandemia. E já fizemos Nordeste, Sul, tenho ainda algumas capitais para fazer, mas em São Paulo é agora a última oportunidade de 7 a 30 Exato, de 7 a 30 de agora. julho, só. De 7 a 30 de julho, sextas e sábados às 8 da noite, domingo às 6 da 18. tarde, às 18. Isso. Complexo Axé Cultural, que fica na rua Coropé, 88, em Pinheiros. Em Pinheiros. Aí ali, É não- ali, naquele complexo onde Isso. fica o Instituto. Tomiotaque. Tomiotaque, é a Sala Bravos. Sala Bravos. Sala Multi, Ingressos no golondrina.art, conteúdo.br. Eu vou dar o Instagram da Tânia, que é Bondezan, BONDZAN, tá aqui na minha underline mão. T. Bondezan, com N de navio no final, underline T, Isso. de Tânia. E o Instagram do Alessandro Viana, que é psicólogo, é @aleviana, com 2 N's. Você sentiu diferença, Tânia? Porque a gente está falando de um tema muito sensível, né? A gente está indo ali no cerne das famílias e tal. Você sentiu diferença de plateia? Alguma coisa assim que te chamou atenção pelo país? Você sabe que não. Não, quer dizer, num certo sentido, sim. Teve cidades talvez mais tradicionais, mais do interior, um pouco mais... Posso falar que uma cidade é careta, não é isso? Mais conservadora, Mais né? conservadora, em que o tema deu uma estranheza, chocou um pouco. Mas, normalmente, em todas as capitais por onde eu passei, em São Paulo, no Rio, a reação é absurda, assim. Deve ser um acolhimento. Do palco eu sinto o público fungando, chorando na plateia, literalmente. Porque, como eu te falei, não entristece, mas emociona. Porque todo mundo já perdeu alguém e a pessoa não teve tempo de falar, eu te amo, eu te aceito, eu te valorizo. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer quando o outro atravessar a rua. Exatamente. Isso E é a aí não vida dá da mais gente. tempo, né? Estava pensando nisso ontem. Então, o grande drama dessa mãe, que ama tanto esse filho, Não é sei. nunca ter dito. Ela nunca disse. Nem ela para ele, nem ele para ela. Então, ela se recuperar, se Sofrido. refazer, é um caminho muito bonito. E esse outro personagem ajuda muito.
E aí a gente sentir o outro, né? A posição do outro, o ponto de vista do outro, é libertador, inclusive, libertador, né? Como seria mais fácil, né? Se disséssemos mais eu te amo, me desculpe, Aí, tô pra com isso que serve o saudade. teatro. Nossa, é uma Por isso que o catarse, teatro né? é tão importante, porque a gente é didático, né? Tem vários relatos de muita gente que foi e falou, vou trazer meus pais, ou não sei o que. Eu falo assim, eu vou desligar para minha mãe agora e dizer que eu amo ela. É isso. É isso. Porque as gerações acabam sempre, é Se normal, né? desencontrando. Tem um conflito. Linguagens, né? E ali a gente não ensina, mas a gente passa Facilita, a outra né, o mensagem. Vamos lá, gente, vamos. Ô, Tânia, e quando você diz cidade do interior, interior do Brasil, interior de São Paulo? Foi interior de São Paulo, mais de São Paulo, é. Porque assim, não sei se é uma percepção muito pessoal minha, talvez até seja. Eu acho que, por exemplo, o interior dos lugares onde eu já tive a oportunidade de conhecer no Nordeste, eles são muito mais soltos, muito mais livres, muito mais tolerantes, amorosos e tal, do que do interior de onde eu venho. Eu venho do interior de São Paulo. Então talvez eu sinto que o seja. interior do Brasil não representa esse interior que eu entendo como interior, sabe? Eu acho que é mais pela amorosidade, pelos caminhos onde eu andei, foi o que eu vi. Eu sinto isso igual a você. Eu acho que a amorosidade, essa palavra que talvez esteja faltando em muitos lugares, amorosidade. E na família também, né? Na A família. gente precisa resgatar isso. Eu falo tanto, quantas dores de filhos não seriam curadas com aquele jantar à noite, com o almoço de domingo dos familiares, né? Hoje não tem mais, né? Tão importante, ali que você olha para os olhos das pessoas e a gente tem que pensar que o berço ali do amor é a família, né? Que precisamos resgatar. E às vezes não precisa de um sermão, às vezes não precisa de uma troca de olhares. É um diagnóstico. Tanto, resolve tanto, né? Você fala tanta coisa, às vezes quando você pega na mão de um filho, ou dá um abraço, enfim, tantos jeitos, né, da gente amar. É um mundo moderno tão acelerado, a gente está perdendo essas coisas básicas que são tão importantes para essa aceitação também, né? Então, o Instagram do Alessandro Viana, que é psicólogo, é @aleviana, tudo junto com 2 N's. E o Instagram da Tânia é bondesan_t. Bondesan com N de navio no final, que é o sobrenome dela, _T. Muito obrigada. Eu agradeço. Agradeço muito a você, te admiro muito. É recíproco. Obrigada. E agradeço a gente ter esse espaço, que é tão importante. Sempre. Obrigada. E esse programa chega muito nas famílias e às vezes pega a pessoa sozinha, que não está nem assistindo, mas está ouvindo, e aí vai ficar com essa reflexão. É bom. Então, se uma pessoa for impactada... Uma pessoa. Já fizemos o nosso. Exatamente. Muito obrigada, boa semana, viu? Obrigada. Prazer, uma honra recebê-los. Privilégio estar aqui. Todo nosso em recebê-los.